Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu me chamo Samara e serei a apresentadora dessa edição. Hoje eu tô aqui com a Adriana Itu. Ela é coordenadora adjunta da Escola de Conselho de Santa Catarina, também é mestre em Serviços Sociais e Engenharia de Produção pela UFSC e é graduada em Serviço Social. Obrigada, Adri, por ter aceitado vir aqui conversar. É um prazer conversar sobre esse assunto tão intenso e tão instigador, né? É bom, né? Sim. E me conta, o que é a Escola de Conselhos? Vamos começar contextualizando quem vai nos assistir. Ok. A Escola de Conselhos de Santa Catarina, né, hoje ela é um projeto de extensão do curso de Serviço Social da UFSC, né? Ele é coordenado pela professora Andrea Laumeier e ela foi convidada, então, eu vou falar um pouquinho antes, né? O Ministério dos Direitos Humanos, em 2003, fez uma força-tarefa em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Porque toda política pública, ela precisa ter uma política de formação continuada. Sim. Para que a gente possa desenvolver ações com qualidade, prestar serviços respeitosos para os cidadãos, a gente precisa estar sempre revendo, refletindo a nossa prática, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a política de assistência social, ela tem o Capacita SUAS. O SUS, né, a saúde, ela tem várias frentes de formação continuada, núcleos de formações continuadas, humanização no trabalho. Então, essa é uma iniciativa, né, de pares, que a gente chama de membros, atores do sistema de garantia de direitos, para que a gente possa fomentar essa política de formação continuada para todos os atores. E quem são esses atores do sistema de garantia de direitos, né? São instituições, são trabalhadores que desenvolvem serviços públicos voltados para a criança e adolescente. Então, dentro desse contexto, nós temos os conselheiros de direitos, os conselheiros tutelares, mas nós temos trabalhadores das políticas públicas de saúde, de assistência social, de habitação, de lazer, de turismo, enfim. Porque a política da criança e adolescente é uma política transversal. E aí existe uma resolução do CONANDA que cria, então, essa política, né, está em processo de implantação dessa política de formação continuada para todo o Brasil. E Santa Catarina, então, teve o prazer de receber esse recurso, né, onde nós temos uma equipe ainda reduzida, né, nós temos a intenção de crescer, mas nesse momento nós temos aí 4 trabalhadores, né? Professora Andréa como coordenadora geral, eu estou como coordenadora adjunta. Nós temos o Everton, que é um pedagogo, coordenando a parte da educação, da construção das metodologias de formação, dos cursos, né? Nós temos a Linara, que é a nossa coordenadora de comunicação, que tem uma história interessante, que ela é do Mato Grosso do Sul também. Ah, é? E ela foi estagiária da primeira escola de conselhos, que a primeira escola de conselhos do Brasil foi no Mato Grosso do Sul. E aí, então, é um movimento que está se implantando em todo o Brasil, e nós temos o prazer, né, de estarmos frente a esse projeto, que é da UFSC, um projeto de extensão. Ele tem o apoio, né, da FEPESE, que faz todo esse aparato da logística desse projeto, né, porque todo mundo conhece a FEPESE, né, eu acho que a maioria das pessoas conhece a FEPESE por conta dos concursos públicos, né, e aí agora o segundo carro-chefe é o Summit Cidades. Isso. Mas a FEPESE tem outras frentes de trabalho, e na sua essência, quando ela nasce como uma fundação de apoio, né, à pesquisa e à extensão dos cursos da universidade, principalmente do centro socioeconômico. E o serviço social faz parte do centro socioeconômico, né? Então, dá aquela estrutura logística para os projetos de extensão tomarem força, fôlego, né? Faz a gestão para que a gente possa ter uma prestação de contas lícita, assim, transparente, né? Então, nos dá todo um suporte para que esse projeto, né, que os professores se concentrem na parte mais de produção científica, né? E produção de conhecimento, e a gente recebe esse apoio da FEPESE.
E nós estamos aí para lançar nossa primeira formação para 95 municípios. Vai ser um total de 625 pessoas formadas. Olha só! A princípio parece muito, mas nós gostaríamos mesmo que a gente pudesse fazer uma cobertura para todo o estado, né? E Santa Catarina tem 295 municípios, então a gente tem muito trabalho pela frente, né? E veja, uma rede de sistema de garantia de direitos, né? Um sistema, ele tem muitos trabalhadores, então é um processo formiguinha mesmo, né? A gente E para quem que vai ser a formação? Nós vamos ter, dentro desses 625, né, nós tivemos que fazer um recorte metodológico por conta do recurso financeiro que recebemos, né? Então, nós vamos iniciar com 95 municípios, no que a gente chama de ciclo básico, é uma formação básica, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é um sistema de garantia de direitos, qual é o papel dessa política pública voltada para a garantia dos direitos da criança e adolescente, fazer um alinhamento para que todos falem a mesma linguagem, né? Para quem? Aí nós vamos voltar, fizemos um recorte metodológico para municípios pequeno porte 1 e 2, porque Santa Catarina é composto por a maioria dos municípios de pequeno porte, né? Então esse foi o nosso recorte, né? Para que chegue aos municípios de pequeno porte formações de qualidade. Outro recorte que nós tivemos que fazer, e aí então, como esse ano foi um ano onde teve a eleição dos conselheiros tutelares, né, porque a eleição dos conselheiros tutelares é unificada no Brasil, então nós temos 7 vagas para cada um desses 95 municípios. 3 vão ser destinadas aos conselheiros tutelares, por conta de que muitos recém entraram. 2 vagas serão destinadas aos conselhos de direitos, por quê? Porque todo conselho de direito é paritário, né? Uma vaga governamental e uma vaga não governamental. E aí, as outras 2 vagas vão ficar destinadas para os municípios escolherem outros membros do sistema, que podem ser trabalhadores de políticas públicas, pode ser alguém do Ministério Público, pode ser alguém do Poder Judiciário, pode ser alguém da Segurança, da Defensoria Pública, pode ser alguém de alguma entidade não governamental que desenvolva trabalhos voltados para criança e adolescente, né? Então, o sistema de garantia é formado por muitos atores, por muitas áreas, né? Estamos começando, muito temos que trabalhar, né? Temos que ainda fazer essa cobertura dos outros municípios que ainda não, né? Que o recurso ainda não deu conta, mas é muito início. A gente começou em março as nossas tarefas, nossa previsão de lançamento, né, das capacitações serão em 12 de julho. Hoje, por coincidência, de manhã nós estávamos ali na reunião do núcleo gestor, que faz tipo um monitoramento das nossas tarefas, né, dar suporte para que a gente possa pensar melhores formações. Também é um núcleo composto por membros desse sistema de garantia do Estado de Santa Catarina. E hoje nós estamos fazendo o lançamento das inscrições da nossa capacitação para esses 95 municípios. Então, nós estamos começando tudo, né? Nosso site ainda não foi lançado, mas nós temos um Instagram, né? Escola de Conselhos de Santa Catarina, quem quiser nos seguir, né? E lá nós vamos começar a lançar também, temos mapeado e-mails e várias formas de comunicação para que chegue as divulgações, os membros e os atores do sistema de garantia façam suas inscrições e que a gente vá adentrando nesse universo da formação com qualidade, né? Com vários parceiros. Hoje nós conversávamos de manhã sobre isso, né? Que apesar de a gente estar frente a esse projeto não é particular de um grupo, ele realmente é um processo vinculado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, de uma política pública maior, que é a política da criança e adolescente no Brasil. E temos muitos parceiros, muitas universidades que podem nos dar suporte, outras instituições que desenvolvem trabalhos excelentes. Isso é uma implantação de uma escola que só tem a crescer. Com certeza. O Summit Cidade vai ser um palco para isso, né? O secretário dos Direitos Humanos vai vir, vai contar então um pouco de como é que essa política pública da formação continuada para o sistema de garantia de direitos está tomando força em todo o Brasil. Teremos lá nesse painel
outros atores importantes dessa escola de conselhos. A professora Andréia vai poder contar um pouco da história de como chega em Santa Catarina. E nós queremos usar desse palco como uma forma de tornar transparente essa política pública fundamental, porque todas as cidades têm aí seu universo de criança e adolescente que precisam estar protegidos, né? Essa é a lógica. Então, agradecemos, né, ao Summit pela oportunidade de podermos divulgar uma política pública de tamanha responsabilidade, compromisso, né? Porque o artigo 4º do Estatuto diz, né? A responsabilidade é da sociedade, da família e do poder público. Exato. Então, a gente está fazendo essa força, essa parceria, o Summit Cidade está nos dando essa força de poder tornar mais ampla a divulgação de uma política pública tão preciosa. E se a gente fala em cidade, por que cuidar, né, ter essas políticas públicas voltadas para criança e adolescente é importante? Desde o ano passado, né, que é o meu primeiro exercício do Summit Cidade mais efetivo, eu sempre venho dizendo, né, para quem participou daquele espaço onde nós discutimos políticas públicas, esse ano tem de novo, viu, galera? Eu acredito, eu sou assistente social de formação, eu penso que cidades inteligentes são aquelas que têm pessoas inteligentes que pensam ações estratégicas voltadas para garantir a dignidade de viver numa cidade. Então, a gente tem que desenvolver ações intersetorializadas, interdisciplinarmente falando, né? Nós temos que pensar a partir de vários ângulos, de várias áreas de conhecimento, né? Acho que não dá mais para a gente pensar em cidades fechadas em caixinhas, né? Então, quando a gente pensa uma política voltada para criança e adolescente, ela não é recortada para criança e para adolescente, né? Ela é voltada para a família. E as cidades são compostas por famílias, né? E as crianças e adolescentes, né, a legislação diz que nós, os adultos, somos responsáveis pela proteção. A proteção, né, a doutrina da proteção integral diz que nós temos que pensar estratégias de proteção e dignidade para crianças e adolescentes. Então, cabe a nós, os adultos, os trabalhadores de políticas públicas, os gestores de cidades, os senhores prefeitos, senhores vereadores, deputados, senadores, né, pessoas que estão frente a políticas públicas de forma geral. Nós, os trabalhadores das políticas públicas, professores, né, universidades, nós somos os adultos que precisamos pensar estratégias de proteção de crianças e adolescentes, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? E certamente aqui em Santa Catarina, que esse é o nosso foco. Porque não dá para fazer tudo, então a gente vai fazendo o recorte onde está a esfera da nossa territorialidade, né? Mas tem que começar, né? E o importante quando a gente trata de desenvolvimento urbano é começar. São pequenas mudanças, são pequenos passos. Pode ser dentro da UFSC, daqui a pouco vocês já estão com 95 municípios, daqui a pouco já estão com 200. Perfeito. Perpassa Santa Catarina, né? Criar realmente mudanças que sejam significativas, que saiam da teoria e que realmente mudem, né, a vida das pessoas. Mas além da escola de conselhos, você tem um outro projeto bem legal, né? Eu tô cheia dos projetos, né? Então, de novo, estou eu aqui, né, trabalhando agora pela FEPESE. Quero compartilhar, de novo, que a FEPESE tem várias frentes de trabalho. E uma que nós estamos relançando, porque para quem é um pouco mais vintage, que não é o teu caso, a gente sabe que a FEPESE, no passado, já foi reconhecida, né, como um espaço de formação, né? Todo mundo queria fazer sua pós-graduação na FEPESE. Eu, inclusive, tenho uma pós-graduação na FEPESE. Sério? A FEPESE tinha pós-graduação? E eram, assim, disputadíssimas, né? Eu fiz a minha gestão em recursos humanos, gestão de pessoas. Olha só. A FEPESE tinha uma frente de formação muito forte no passado. Aí acaba que, né, na dinâmica da construção das instituições, elas vão mudando, vão se transformando, né? E a FEPESE, então, passa a ter um carro-chefe, onde as pessoas reconhecem primeiro os concursos públicos, agora o Summit Cidade, como a gente já conversou. E aí a gente está retomando. A FEPESE sempre fez processos de formação, só que eles eram voltados agora, nesses últimos tempos, em company, né? Os municípios contratavam, eles faziam formações fechadas para os municípios, né? Vinham as temáticas, se constituía a logística, contratação de professores e tudo mais. Sem contar que a gente tem ali um universo da própria UFSC, né? Da UFSC, que nós temos uma demanda, né, de conhecimento bem
rica para se formar capacitações, mas não necessariamente, porque o mais importante é você identificar, por exemplo, o Summit Cidade, para mim, é um lugar onde a gente problematiza e pensa e reflete o que a gente podia melhorar no campo de viver numa cidade, né? Que Isso. cidade eu gostaria de morar? Eu gostaria de morar numa cidade que me trouxesse o quê? Né? Ou como que eu me sinto seguro morando nesse lugar? Feliz, né? Um lugar que eu possa ir e vir com tranquilidade. Então, tem várias frentes para pensar. Essas frentes vão trazendo reflexões, e essas reflexões, muitas vezes, nos remetem a formações. É verdade. Né? Por isso que eu penso que uma universidade tem o tripé, né? Do ensino, pesquisa e extensão. Você tem que ir lá para fora, viver na vida, e a vida vai te dizer o que a gente precisa. Na nossa vida é assim também. A gente vive, e nessas andanças da vida a gente vai vendo o que a gente precisa para se tornar uma pessoa melhor. E aí, geralmente, os processos de formação vêm para agregar, né? Então, a FEPESE está lançando aí o FEPESE Forma, o FEPESE Capacita, né? Então, nós estamos aí com o fechamento da primeira turma da formação avançada da escuta especializada, de novo na área da criança e adolescente, mas esse é um curso desenvolvido pela FEPESE, com os profissionais especializados em atendimento de criança e adolescente que vivenciam situações de violência. Infelizmente, né? Esses dados têm crescido, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí nós estamos com os professores e psicólogos Airamaia Hanai, Rudinei Beltrame, né? Que são 2 psicólogos especializados nessa demanda. E nós temos uma capacitação que já está finalizando agora a primeira turma, né? Onde a gente tem capacitado trabalhadores de políticas públicas de forma geral, né, para que eles se tornem pessoas mais atentas, que né, se tornem mais fortalecidos, né? Trabalhar Sim. com situações de violência não é uma coisa tão simples. Então, às vezes, nós mesmos, trabalhadores, nos sentimos impotentes diante de algumas situações. E o que fazer quando elas surgem, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais fortalecidos para tomarmos melhores decisões frente às nossas ações enquanto trabalhadores de políticas públicas. E nós já estamos finalizando a primeira turma e já estamos com a segunda turma para abrir logo em seguida, depois do Summit Cidades. Olha só! Nós vamos estar lançando a segunda turma, né, da formação avançada da escuta especializada. A escuta especializada, e é uma legislação que surgiu há pouco tempo, né, diante de situações vividas por crianças e que tomaram dimensões nacionais, mas, lamentavelmente, todos os dias crianças e adolescentes sofrem violência em todas as esferas. Sim. Mas, então, a escuta especializada, a entrevista propriamente dita, ela é uma ferramenta que nem todo mundo tem essa habilidade, essa competência. Então, algumas pessoas vão ser especialistas em aplicar essa ferramenta. Mas a escuta é muito mais ampla, né? É o seguinte, nós todos, independente de trabalharmos diretamente com crianças e adolescentes, ou somos pais ou mães, ou somos tios, ou temos primos, ou temos crianças no nosso entorno, né? E muitas vezes temos vínculos. E quando a gente estabelece vínculos com a criança e adolescente, ela se sente protegida por nós. Por isso, né, muitos chamam também de escuta protegida. Então, a criança ela vai procurar ajuda ou vai revelar, a gente chama de revelação espontânea. Situações vividas de violência, ou se ela já viveu ou se ela ainda está vivendo, ela vai procurar ajuda com pessoas que ela sente confiança. Né? Então, qualquer um de nós pode receber uma revelação espontânea, como a gente chama. E aí, como a gente não sabe muito lidar com a situação de violência, muitas vezes a gente pensa, e agora o que eu vou fazer, né, diante dessa situação? Às vezes você fica impactado. Sim. Ou faz perguntas, às vezes, um pouco inadequadas, a criança já está constrangida, ou já viveu os constrangimentos, a gente não precisa aumentar essa situação. Então, a gente chama de não revitimização, né? Porque já aconteceu a violência, então a gente não precisa violar novamente a pessoa que já viveu a violência. E esse curso traz vários elementos para que a gente se torne mais potente diante dessas situações, saiba ouvir melhor as situações, saiba para onde encaminhar as situações e como proteger. Essa acho que é a parte mais importante, né? Sim.
Se essas revelações ocorrem, o que fazer para proteger essa criança? Dar suporte físico, emocional. Da forma que a criança precisar, Isso, cada um vai ter as suas necessidades, né? Então, esse é um curso bem interessante. Qualquer um pode entrar no site da FEPESE, a gente está lá divulgando intensamente. E vão divulgar no Summit também, né? Estarão Nós lá, vamos divulgar, vamos falar né? sobre isso. Nós temos um painel onde a Ira Maia, a psicóloga Ira Maia, vai falar exatamente sobre essa temática. Nós também temos em espaços menores a presença do Rudinei, onde ele vai falar também sobre os protocolos, sobre os fluxos, né? Os municípios hoje são obrigados a desenvolver esses trabalhos, né? Muitos vão, infelizmente, ser cobrados pelo Ministério Público, mas eu sugiro, né, já que a gente está pensando cidades inteligentes, que a gente faça um trabalho mais proativo, né? Não vamos esperar a punição. Nós precisamos desenvolver ações mais proativas diante das situações que as cidades precisam viver. Então, todas as cidades são obrigadas a ter, né, um protocolo para... O que é um protocolo? São acordos que são feitos entre as instituições. Por exemplo, a situação acontece, para onde eu encaminho primeiro? Aí aquela situação os trabalhadores atendem, acolhem, e depois vai para onde? E vai para onde, sabe? Vai passando pelos serviços públicos para que essa pessoa seja acolhida e protegida. Depois que, infelizmente, a situação já aconteceu. Algo de ruim, né? Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Passamos o tempo, a conversa é boa, mas a gente vai falar sobre isso no Summit. Isso, galera! Eu espero vocês no Summit. Vou estar lá no dia 24, no dia 25, no dia 26. Todos os dias, tanto nos palcos maiores, quanto naqueles que não são tão grandes. Mas os debates são aflorados. E venham conhecer também os debates de políticas públicas. Nós vamos ter um cantinho onde a gente vai debater muito sobre outras políticas públicas que não só de crianças e adolescentes. Eu espero vocês por lá. Então tá, obrigada, até já. Até.